E aí, a paz do Senhor a todos que nos vê, nos ouve, agora onde você está, no seu lar, na sua casa, no seu habitar. Eu tenho uma palavra aqui muito importante e creio que vai ser uma palavra breve, mas de grande relevância. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Eu queria que você pegasse sua Bíblia onde você está, sua Bíblia eletrônica ou de papel, ou o ouvido, para receber o capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 5. E eu quero ler com os irmãos este versículo que diz assim: como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e perecer o apetite, porque vais à casa eterna. Então veja bem, irmãos, preste atenção nisso. Os pranteadores onde rodeiam pela tua praça. Olha, ali nós temos várias coisas que poderemos pensar naquilo que vem do alto, aquilo que causa temor. Quando no caminho temeres, te espantares, os caminhos da vida, a história da vida. Quando embranquecer ou plasmar diante de uma situação grave, diante de alguma coisa que te cause pânico, quando isto acontecer, embranquecer como a amendoeira quando está para dar seu fruto, a amêndoa, né? E perecer o apetite. Eu quero parar nesta palavra aqui. Quando acaba o apetite. Numa língua mais original e também alguns sinônimos dessa palavra, é mesmo que desejo. Quando o desejo acaba. Na língua italiana, eu gosto muito de ler este versículo, na linguagem italiana, porque esta palavra vem muito forte, dizendo: quando o desidério viene ameno, quando o desidério viene ameno, quando o desejo diminui, quando o desejo vai para o fundo, quando o desejo começa a acabar, nós estamos muito perto do fracasso. E aqui está muito claro, quando o apetite diminui, quando o apetite acaba. Quantas pessoas desistiram de viver neste mundo, e a desistência de viver os levou a suicídio, desejos que fracassaram, sonhos que flagelaram uma alma, e tudo aquilo que ele tinha de apetição, tudo aquilo que tinha de desejo, de apetite, de prosseguir, um dia acabou e a vida se foi e tudo foi exterminado. Quando a gente olha a luz da Bíblia, a gente vê centenas de pessoas desistindo, mas de repente são tomados por uma força, uma energia que só Deus poderia os dar, para se restaurar e se recompor diante de situações difíceis, diante de guerra, diante de calamidade, diante das trevas. Gosto muito de ler Salmo 42. Como eu gosto desse salmo? Porque já nos diz algo fenomenal na abertura, no verso 1. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim, ó Deus, por ti suspira a minha alma. E é interessante, porque eles vão dizer que a minha alma tem sede de Deus. Salmo 42 é interessante porque não é um salmo de Davi, é um salmo de Core, dos coriatas, é um salmo diferente, é um salmo que ele vai trazer para nós alguns ensinamentos tremendos do capítulo 16 de Números, quando a família, os coriata e aquele grupo se alinharam
para se levantarem contra Moisés e contra Arão. E a terra abriu e os engoliu vivos, pela oração de Moisés. Alguns sobraram, certamente os remanescentes ficaram jogados dentro, espalhados pela tribo de Israel. E dentro daquelas tribos, essa linhagem de adoradores, essa linhagem de cantadores, essa linhagem de pessoas que levavam Israel à vitória sem usar arma, só através do louvor. Eles estão abatidos, mortos, mas solta alguns, eles vão crescerem na rejeição, vão crescer com a decepção e vão começar a desistir da vida. Gente, as decepções elas chegam, as perdas acontecem, as calamidades acontecem, as decepções elas são praticamente constantes. Nós sempre decepcionamos com alguma coisa, nos frustramos com as outras, somos rejeitados por algumas coisas, passamos pelo campo da psicologia geral dentro de nós, nos traumatizamos. Aqui a família de Core, os que cresceram praticamente eliminados do conceito de ser um ser normal. Quantas palavras pejorativas, negativas, palavra de desilusão, você não serve, você não vai dar em nada, você é um zero à esquerda. Quantas palavras negativas, você era assim, agora você é um fracasso, uma derrota. Palavras, coisas, e o apetite, ele vai diminuindo, o sonho vai diminuindo, o desejo vai diminuindo. As pessoas perdem a pegada, perdem o equilíbrio, perdem o som de dizer, eu creio que eu serei, e começa a ter dúvida, será? Será que eu fui chamado para isso? Será que Deus me ama? Será que é assim mesmo a vida? Será que eu nasci para sofrer? Quantas vezes já ouvi isto? Será que eu nasci, Paulo, para ser isto? Será que eu nasci para viver uma vida de altos e baixos? Seu sonho, seu desejo e a sua ansiedade de vencer? Queria que se pudesse colocasse ali o Salmo 42, para a gente dar uma lida nele rapidinho. Verso 1, gente, veja bem, um grito, tem que vir um grito de dentro. O desejo não pode diminuir, o sonho não pode acabar. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Verso 2, ele diz, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Gritos, esses gritos têm que voltar, esse gemido tem que voltar. Você não pode desistir porque alguém pejorativamente te acabou com palavras. Você não pode desistir por uma catástrofe que aconteceu, por uma tragédia, por uma situação que caiu na sua história. Você não pode desistir, porque a hora que você desistir, sua alma está muito próxima de ir para o abismo, está muito perto da morte. É bem claro, capítulo 12, verso 5 de Eclesiastes. Os planteadores começam a rodear, e como você vê aqui, quando você volta lá no Salmo 42, você vai ver que os planteadores começam a rodear. As pessoas começam, o diabo manda mensageiros para lamentar com você, para chorar com você, para dizer, não, a vida é assim mesmo, já aconteceu com fulano, aconteceu com cicrano, você é mais um na história. Não é mais um. Bota o Salmo 42 ali, por favor, verso 2, 3. Gente, você
nasceu para vencer. Olha aí, você nasceu para vencer. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Olha que coisa, isso é trágico. Enquanto me diz continuamente, onde está o teu Deus? Pessoas, palavras, onde está o teu Deus? Você adorou tanto, você foi dizimista, ofertante, de oração, de jejum, disso e daquilo. Olha o que está acontecendo, onde está o teu Deus? Os coriatas viviam em adoração, e agora todos morreram. Os remanescentes vão crescendo, ouvindo essas palavras. Cadê o Deus de teus pais? Cadê o Deus de teus avós? Cadê o Deus de teus amigos? Onde está o teu Deus que você tanto declarou? Um Deus único, um Deus triúnico, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus da onisciência, da onipotência, da onipresença. Onde está esse Deus? Não deixe o teu desejo diminuir. É interessante. Vamos lá, gente. Salmo 42 é muito importante, a gente tem que seguir ele aqui. Olha só, preste atenção, no versículo 4, olha o grito. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim me derrama a alma. Caramba, o som emitido de fora para dentro, a visão emitida de fora para dentro, as coisas que eu vejo que não deu certo, parece que estão mais fortes do que eu. Os traumas passados parece que são mais fortes do que eu. Os sonhos perdidos parece que são mais fortes do que eu. Os desejos que não alcancei parece que estão mais fortes do que eu, estão me matando. É interessante esse grito. Olha ali, é interessante. Agora ele diz, lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povos que guiavam em procissão a casa de Deus, entre gritos de alegria, de louvor, multidão em festa. Quer dizer, acabou tudo isto. Quando você via a multidão adorando, sonhando com você, e agora só uma memória de fracasso, uma memória de derrota, desejos acabados, sonhos acabados, projetos rasgados. Quando diminui o apetite. Gente, quando o desiderio viene a meno, como diz o italiano, quando os desejos são diminuídos de tal maneira que acaba a minha fome de dizer, eu quero vencer. Aonde você está nesta hora? Tempo de coronavírus, tempo de isolamento, tempo de distanciamento. Quantos abandonaram a fé? Quantos estão casando com a doutrina de Satanás, na homossexualidade, no lesbianismo, na pornografia? Quantos estão se afiliando ao modismo de uma igreja de modismo, uma igreja cheia de modos, de tatuagem, de coisas? Por que isto? Porque você está perdendo o seu sonho. Então você está se pegando a coisa supérflua, a ramos fracos que você vai desabar e vai acabar com a sua história de vida. Na verdade, você está se escondendo atrás da sua ignorância ou fragilidade, ou medo de vencer, ou desilusão, ou acho que é um fracassado. Aqui está o pessoal que guiava em procissão. Lembro-me disto. Lembranças, memórias, coisas. Olha lá em festa. Me lembro disso, como conduzia, guiava uma multidão de povos em procissão à casa de Deus. Gritos de alegria, louvor, multidão em festa. O verso 5 é tremendo porque diz assim, ele acorda para a realidade, porque está batida, ó minha alma. Olha que o ó tem um acento agudo, porque está batida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim, porque isto
Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Senhor, meu auxílio e Deus meu. Acorda para a realidade. O tempo não acabou. Você está vivendo um tempo cronológico, mas o Kairos está sobre você. Entenda que Deus só pode agir no Kairos quando o Cronos dá liberdade. Você está dentro do seu crono, sua cronologia. Você está vivendo um tempo de almático, sofrendo dentro da alma. Almático, eles estavam almáticos. A minha alma, a minha alma, a minha alma, até que um grito acordou. Ei, vamos voltar a ter força, vamos voltar a desejar, vamos voltar a sonhar, vamos voltar ao apetite de adorador, de gratidão. Porque te abate, ó minha alma. Aleluia. Dá o teu brado. É interessante quando a gente lê esta história de Salmo 42, os 11 versículos, porque são 11 versículos. Quando a gente lê, o último versículo está dizendo a mesma coisa. Porque te abate, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Alma, irmãos, são desejos. Se são positivos, você avança. Se são negativos, você se diminui. Você se autoflagela. Você perde a pegada, a perspectiva. Quando a gente lê esses 11 versículos, no hebraico mais arcaico, mais antigo, é tão lindo, porque conta uma história, narra um fato sobre a história da corça, como ela gostava de pastar nos arbustos mais baixos do que ela, um pouco, e geralmente estava perto de correntes de água, para escapar da garra de um predador, entender que o voo dela cobria toda a relva, e ela voava e voa, chega a dar voo de 3, 4 a 5 metros voando no ar, de acordo com o embalo ou a descida, a inclinação. O pensamento dela é quando o problema chegar, eu corro para as águas. A proposta dela é quando o problema chegar, eu vou para as águas. Davi também falava isso, porque entendia isso. Era pastor de ovelha e viu muitas cabras montesas voando, muitas corças voando em busca das águas. Quando o predador vinha, a proposta nossa é esta: estamos junto às águas da palavra, às águas de Cristo, aquilo que refrigera a nossa alma. Nós entendemos, temos proposta. Quando o problema chega, a gente voa para Cristo. Mas na verdade, a história da corça é diferente. Quando ela levanta a cabeça e odora o ar, e sente o cheiro do predador, e ela odora de novo, ela sente o cheiro do predador, ela adora e o cheiro aumentou, em vez dela voar, correr, ela plasma, ela para, ela trava, e o travar dela é tão grande, que ela se urina, ela se defeca, ela soa, ela sangra nos olhos, ela tem hemorragias, ela passa por uma situação de trauma tão grande, de desilusão, de fracasso, e todos os sonhos dela, toda a proposta de voar está travado, e a mente dela só pensa, vou morrer, o predador vai chegar, o cheiro aumenta, e ela está travada, plasmada, como disse lá no livro de Eclesiastes, quando o medo vem do alto, quando você está com medo das coisas do alto, quando você trava no caminho, quando você embranquece, quando você plasma, quando o gafanhoto é um peso na tua terra, as dívidas, gafanhoto, dívidas que toma teu tempo, rouba teu direito de ir e vir, dívidas, toda a finança, saúde, gafanhotos, de enfermidade, ele chega, em vez de você voar para as águas, você faz como a corça trava. Mas a corça tem o último recurso. É um tal de um gemido. Ela tem um gemido tão agudo
que ela geme, se defecando, se urinando, suando, o olho sangrando. Ela dá um gemido tão agudo, e aquele gemido cresce no meio da dor, e é tão agudo que vai ao ouvido do predador, e no quarto, quinto gemido, o predador para, e ele não suporta o gemido daquilo ali, e ele recua, e ela começa a sentir que o cheiro do predador está indo embora, e ela começa a sentir o seu cheiro, cheiro da sua urina, cheiro das suas fezes, cheiro do seu sangue, cheiro do seu suor, e ela se sacode, entende que a hora da água é agora, e ela voa por cima dos arbustos, e sai voando e se joga na água, e mergulha, e levanta, e deixa a água levar ela. Na verdade ela está se lavando dela mesma, está se limpando dela mesma, como suspira a corça pela corrente das águas. Quando o desejo diminui, você morre, mas quando ele volta num gemido agudo, porque está batido a minha alma, o gemido agudo, porque está desesperada dentro de mim, você está dando um gemido, ninguém está ouvindo, só o teu predador, só aquele que quer te matar. Satanás ouve um gemido seu, que seu pai não ouve, sua mãe não ouve, sua mulher, seu marido, seus filhos não ouvem, mas Deus ouve e o inimigo ouve, e o inimigo vai retroceder, e o Senhor tem águas prontas para você. Você não pode desistir, você tem que prosseguir mesmo na calamidade. Quando você lê Salmo 44, que são dos coriatas, continua, 43 é de Davi, ele fala porque minha alma, e ele fala muitas coisas. No versículo 5 do 43 ele repete, Davi repete essa voz aí, porque te abate a minha alma. Mas vem o 44, é o salmo dos coriatas, eles começam a se abrirem. Quando chega no 45 é salmo dos coriatas, eles estão abertos, estão dizendo ao rei: consagra o que compus, a minha língua é como a pena na mão de um habilidoso escritor, aleluia. Ele começa a dizer: agora eu tenho composição, eu tenho adoração, eu tenho sonho. Olha Salmo 45, verso 1, que coisa linda, se você puder ler aí, puder colocar na tela aqui, é muito importante. Gente, presta atenção nisto, são coisas que mudam a nossa vida. Quando você sai do trauma, olha ali, ó, de boas palavras, transbordam, isso é um salmo deles. Do mesmo que estava dizendo, alguém gritando: onde está o teu Deus? Do mesmo que estava dizendo: por que te abate a minha alma? Meu choro, minha lágrima tem sido meu alimento, meu gemido, minhas dores, meus traumas. Agora estão dizendo: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei eu consagro que eu compus, aleluia. Aleluia! Quando o desejo volta, você tem composição de verbos. Você tem composições de palavra. Você pode compor de aí: Senhor, a partir de hoje eu não vou mais sofrer, eu serei vencedor. A minha língua é como a pena na mão de um habilidoso escritor. Olha só, está falando que é fácil de compor as palavras, pegar um verbo, construir uma frase, construir uma história. É isso aí, criar uma oração tranquila. Agora, quando a gente vê Salmo 46, pode pular aí para 46, é deles também. Olha o crescimento desse povo. Gente, será que nós não podemos crescer assim? Salmo 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio. Aqueles caras do 42. Aqueles caras do 42, olha onde eles estão. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas angústias e nas tribulações. Aleluia. Aleluia. Quando o desejo diminui, se perde esse sentido, mas quando o desejo está ativo, você fala isso, verso 2, por favor. Olha só o que eles falam. Portanto, não temeremos, ainda que
a terra se transtorne e os montes se abalem. Aleluia. No seio dos mares, verso 3, ainda que as águas tumultuem e espumejem, na sua fúria os montes se estremeçam. Verso 4, ainda que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, santuário das moradas. Eu sou morada. Quem é morada do Altíssimo, aí levante sua mão. Eu sou morada do Altíssimo. É isso aí, gente. O desejo não pode acabar. Santuário das moradas do Altíssimo, verso 5 vai dizer: Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde o amanhecer. O verso 6 vai dizer: o Senhor dos exércitos, olha só, brama as nações, reinos se abalam, sua fúria e a terra se dissolve. Gente, pega isso como verdade para você, verso seguinte, pega isso como verdade. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Creia nisto. O desejo não pode acabar. Não pode acabar. Ainda que tudo está negativo. Ainda que tudo é pejorativo. Ainda que tudo parece ilusão. Deseje a superar esse tempo. Você vai vencer. Você vai superar. Não importa o quanto te feriram. Fico pensando o quanto feriram essa rapaziadinha. Quanto machucaram, quanto pisaram nele. Chega o Salmo 47, eles estão aplaudindo o Senhor. Eles estão batendo mão para os céus. Estão dizendo que Deus é o Senhor. E o Senhor é o Deus de toda a glória. É assim, gente. Gosto muito de ler. Quando eu olho Paulo, apóstolo, e Filipenses capítulo 3, verso 12, por favor. Filipenses 3, 12. Gente, não importa se a velhice chegou, não importa os traumas passados, não importa as desilusões passadas, não importa os fracassos presentes, não importa as rejeições. Filipenses capítulo 3, versículo 12, você vai entender isto. Nós vamos ler aqui rapidinho ali, o pessoal vai colocando. Nós vamos ver isto. Você tem que avançar para onde está o teu sonho. Há um sonho de Deus em você. Se você tem um sonho de Deus, coloque a mão no seu coração e diga assim: eu tenho um sonho de Deus dentro de mim. Há um sonho de Deus. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Gente, que é uma coisa mais profunda do que essa. Não que eu já tenha recebido ou tenha obtido. Não estou dizendo que eu tenho, mas possivelmente já tenho. Mas não importa. Mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Deus sonhou comigo. Versículo 12, 13. Olha só como vem este versículo. Paulo fala ali algo fenomenal. Irmão, quanto a mim, já não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não digo que eu alcancei, mas se alcancei, eu prossigo porque tem algo novo para mim. Nós estamos falando de um apóstolo Paulo, de um velho sem visão, a visão arrancada, manco de uma perna, todo retalhado, todo destruído, todo cortado, envelhecido, encerrado dentro de uma prisão. Volte lá no Filipenses, é importante. Nós lemos o versículo 12 e 13. Olha agora o verso 14, que é algo fenomenal.
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho sonho para sonhar, desejos que se renovam na velhice, na dor, dentro de uma prisão, encerrado, vencido pelo tempo, vencido pelas pedradas, mas ninguém vence um coração que tem proposta de Deus, aleluia. Você pode arrancar os pedaços, mas não pode arrancar o meu sonho. Você pode arrancar meus pedaços, mas não pode arrancar os meus desejos de ver algo sobrenatural. É lindo isso demais, prossigo para o alvo. Eu tenho um sonho, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu tenho algo que eu vou contar no futuro. Gente, não podemos deixar o desejo acabar, de forma alguma. Por isso que em Eclesiastes, voltando lá no capítulo 12, estamos encerrando o versículo 5 de Eclesiastes, você vê ele dizendo, as coisas do alto, olha, como também quando temeres o que é do alto, e te espantares no caminho, as coisas te assombram. Amigo vira inimigo, gente. Meu irmão, crente que você ganha, que você salva, que você investe, ele vira o teu opositor. Aplauso, que mão que te aplaudiu, vão ser mão que vai te jogar pedra. Boca que te elogiou vai jogar crítica. Olhos que te admiraram vão te ver com fracasso. Coisas. Um sim cheio de sorriso no altar termina num tribunal perante o juiz em briga por direito de filho ou por direito de herança, de posse, divisão de bens. Mas é a mesma boca que disse, serei fiel até o fim, eu te amo com toda a força do meu coração. Gente, palavras, coisas, caminhos que você entra nele e você se espanta, aquilo que vem do alto vira terror. No caminho você está espantado, perdido sem saber para onde ir. Volte o versículo lá, por favor. Olha só, olha ali. Ele diz, embranquecer, e quando você empalidecer, plasmar diante, é como, gente, é como Jairo, quando alguém chegou no ouvidinho dele ali, no capítulo 5 de Marcos, verso 35, Jesus ainda falava, quando alguém chegou e disse para Jairo, a tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre, porque incomodas o mestre. Plasmou, gente, é morte, afinal. Era o fim do tudo, a filhinha estava morta. Mas no versículo 36, diz assim, Jesus, não acudindo a estas palavras, disse para o chefe da sinagoga, somente crê. Não importa, cara. Não importa se o temor vem de cima, se o caminho perturbou, se você embranqueceu, empalideceu, plasmou, travou diante de coisa, não temas, o resultado vem. Então, voltando lá no Eclesiastes 12:5, só para a gente encerrar, olha ali, e como floresce a amendoeira, assim será, ela fica toda branca, é como está dizendo, e o gafanhoto te for um peso, gente, quando as dívidas, quando tudo, pesar, doenças, peso, gafanhoto, é doença, é peso, são espíritos malignos, de violento, quando ele se estabelece e vem derrotar você, e te pereceu o apetite, quando a tua fome, quando a tua avidez, quando o teu desejo, quando os teus sonhos começarem a fraquejar, olha o que vai dizer, porque vais à casa eterna. Então, vamos renovar hoje aqui, não vamos deixar o apetite, o sonho acabar. Qual é o teu sonho? Paulo foi bem enfático, eu prossigo para o alvo, eu tenho um sonho. Poderia falar de José aqui, pessoal do louvor, por favor. Poderia falar de José aqui, sonhos, com palavras pejorativas,
sendo jogado no fundo de uma cisterna, sendo destroçado, humilhado, chamando a Rabalabaxéria. Mas José, quando encontra os seus irmãos ficam com medo dele, diz: não foram vocês que me venderam, eu vim aqui para este tempo, por causa deste propósito. Você entende que a luta, que uma perseguição, que uma desilusão, que um fracasso, não pode tirar os seus sonhos. Quando o desejo acaba, você está muito perto de encerrar a vida. As pessoas suicidam, as pessoas se acabam, mas os coriatas se renovaram. Jairo se renovou, José se renovou. Eu quero te ver renovado. E o sangue do Cordeiro te toque agora, remaná. E a unção dos céus, e os anjos cheguem no teu ambiente, igreja, remalás. Seu sonho empresarial não pode acabar. Seu sonho de ter uma família cheia do Espírito Santo não pode acabar. Sonhos de Deus não se acabam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram. Paulo estava falando de coisas boas e coisas ruins. Eu esqueço das pedradas, eu esqueço que arrancaram o meu olho, eu esqueço que me deixaram manco de uma perna, eu esqueço das traições, das humilhações, eu me esqueço dos aplausos, dos elogios, eu deixo isso para trás, eu prossigo, eu tenho um desejo, tem algo que eu preciso conquistar, tem algo que eu tenho que realizar. Eu, Paulo Canuto, falo isto sempre.